A Fórmula 1 vive constantemente entre o factual e o especulativo, entre as confirmações oficiais e os rumores de bastidores que inflamam debates e movimentam o paddock. Nas últimas semanas, uma declaração de Reginaldo Leme, um dos mais respeitados jornalistas do automobilismo brasileiro, acendeu uma nova chama nesse terreno de incertezas. Segundo ele, Lance Stroll teria pedido para deixar a Fórmula 1, mas foi impedido pelo próprio pai, Lawrence Stroll, dono da Aston Martin. Essa afirmação, ainda que não represente uma confirmação oficial por parte da equipe ou do piloto, traz à tona uma série de reflexões sobre o futuro da equipe britânica, a influência da família Sol na categoria e, principalmente, sobre as portas que podem se abrir para nomes emergentes como Gabriel Bortoleto, o jovem brasileiro que já mostra um desempenho promissor na categoria máxima do automobilismo mundial e que tem como empresário ninguém menos que Fernando Alonso, atual piloto da Aston Martin figura central nesse tabuleiro político e esportivo. Para entender a importância da fala de Reginaldo Leme, é preciso voltar um pouco no tempo. Lance Stroll estreou na Fórmula 1 em 2017, pela Williams, levado não apenas pelo talento demonstrado nas categorias de base, mas também pela enorme estrutura financeira que seu pai podia oferecer. Desde então, a trajetória do canadense tem sido marcada por altos e baixos, algumas atuações consistentes e muitos momentos em que ficou claro o abismo que o separava de companheiros mais experientes. Quando Lawrence Stroll assumiu o controle da equipe Racing Point, posteriormente, transformou-a na Aston Martin, ficou evidente que o assento de Lance estava mais protegido do que qualquer outro no grid. Afinal, poucos pilotos têm como vantagem ser o próprio filho do dono. Mas essa proteção também gera uma pressão invisível, a cobrança pelo desempenho se mantém, e os comparativos, sobretudo desde a chegada de Fernando Alonso em 2023, têm sido cada vez mais implacáveis. Alonso, aos 40 e tantos anos, continua pilotando em alto nível, enquanto o Sol acumula erros, atuações discretas e sinais de desgaste físico e psicológico. Reginaldo Leme afirmou que Sol teria pedido para deixar a Fórmula 1 em pelo menos duas ocasiões recentes, mas que o pai recusou, vendo no filho não apenas um piloto, mas uma peça estratégica no projeto de longo prazo da Aston Martin. Se isso é verdade, temos um cenário curioso: um piloto que, por questões de motivação ou de desgaste, não deseja mais continuar, mas que é obrigado a permanecer, protegido por uma teia de interesses familiares e empresariais. Isso cria uma situação de fragilidade. Um piloto sem motivação plena tende a render menos, e, no caso de Stroll, essa percepção já se confirma nos resultados em pista, frequentemente distantes dos de Alonso. A dúvida que paira é até quando Lawrence Stroll conseguirá sustentar esse arranjo sem prejudicar a própria imagem da equipe e os objetivos de médio prazo, principalmente agora que a Aston Martin busca se consolidar como uma força real contra Red Bull, Ferrari e Mercedes. É aqui que entra Gabriel Bortoleto. O brasileiro, recém-chegado à Fórmula 1, tem impressionado não apenas pelo talento natural, mas também pela maturidade diante dos desafios. Enquanto muitos novatos penam para se adaptar à categoria, Bortoleto tem mostrado velocidade, consistência e, sobretudo, uma postura que chama atenção dentro e fora das pistas. E seu maior trunfo é justamente o fato de estar sob a tutela de Fernando Alonso e de sua agência 14 Management. Alonso não apenas é um piloto com 2 décadas de experiência no mais alto nível, mas também é alguém que conhece profundamente os bastidores da categoria, sabe como funcionam as negociações e possui um peso considerável na Aston Martin. Ter Alonso como empresário é, para Bortoleto, como ter um mapa privilegiado para percorrer o terreno acidentado da Fórmula 1. E, se de fato houver uma movimentação em torno da saída de Lance Stroll, esse elo pode colocar o nome do brasileiro no centro das especulações. O raciocínio é lógico: se um assento se abre em uma equipe de ponta como a Aston Martin, e se Fernando Alonso ainda estiver vinculado ao time, é natural que ele tente influenciar para que seu pupilo seja considerado. Bortoleto não apenas traria frescor e juventude, mas também representaria um movimento estratégico de longo prazo. A Fórmula 1, cada vez mais global e sedenta por novos talentos, tem um enorme interesse em recuperar mercados como o Brasil, que já foram gigantescos em termos de audiência e patrocínio. A presença de um jovem brasileiro em uma equipe competitiva poderia reaquecer essa chama, e as equipes sabem muito bem do valor comercial que isso pode representar. Ou seja, além do talento,
Bortoleto tem nas mãos a bandeira de um país apaixonado por automobilismo, algo que pode pesar nas negociações. Mas a equação não é simples. Mesmo que Lance Stroll queira sair, mesmo que Lawrence aceite essa saída, e mesmo que Alonso mova seus fios nos bastidores, ainda há variáveis importantes. Felipe Drugovich, por exemplo, já foi cotado várias vezes como substituto natural de Stroll, principalmente em momentos de lesão. Campeão da Fórmula 2 em 2022, Drugovich continua próximo da Aston Martin, e a equipe já o utilizou em testes e treinos livres. Sua presença como reserva e piloto de desenvolvimento coloca-o naturalmente como favorito em uma eventual substituição de emergência. O que poderia pesar a favor de Bortoleto, nesse caso, seria sua presença ativa no grid, já mostrando serviço. Enquanto Drugovich ainda não conseguiu romper a barreira que separa os reservas dos titulares. Outro ponto a se considerar é que Bortoleto tem contrato e compromissos com sua atual equipe, a Sauber, que em breve se transformará em Audi. A marca alemã já sinalizou claramente que deseja construir um projeto de médio e longo prazo, e contar com um talento jovem como o brasileiro faz parte dessa estratégia. Para que Bortoleto migrasse para Aston Martin, seria necessário não apenas um acerto entre Alonso e Lawrence Stroll, mas também uma negociação complexa entre equipes, envolvendo cláusulas contratuais, compensações financeiras e interesses futuros. A Audi dificilmente abriria mão facilmente de um talento que pode ser o rosto da equipe em sua entrada oficial na Fórmula 1 em 2026. Isso cria um dilema: seguir o caminho da Audi, apostando em um projeto novo, mais promissor, ou tentar pular imediatamente para uma Aston Martin consolidada, mas envolta em incertezas quanto ao futuro de Stroll. De qualquer forma, o simples fato de Bortoleto estar sendo inserido nesse tipo de conversa já demonstra o quanto ele vem crescendo no cenário da Fórmula 1. É raro que um estreante, em tão pouco tempo, passe a ser especulado